E está começando mais uma entrevista da série sobre preparo de material biológico com finalidade científica, promovida pela TV Câmara e pela Escola de Gestão e Eficiência Legislativa, a EGEL, ambas da Câmara Municipal de Jataí, em parceria com a Universidade Federal de Jataí, a UFJ. E hoje vamos conversar com o professor Dr. Cláudio Silva Teixeira, ele que possui graduação em Educação Física pelo Centro Universitário do Triângulo, mestrado pela Universidade de Brasília e doutorado pela Universidade Federal do Ceará. É membro da diretoria executiva da Sociedade Brasileira de Anatomia, professor assistente no Departamento de Neurociências no Laboratório de Plastinação da Universidade de Toledo, Ohio, nos Estados Unidos. E docente no 50th Clinical Anatomy Seminar Fresh Frozen Cadaver GPS System. Atualmente é diretor do Instituto de Ensino e Pesquisa de Goiás, o INEPG, onde coordena o curso de especialização em anatomia humana. Seja muito bem-vindo, professor Cláudio. Muito obrigado por sua presença. Muito boa tarde a todos, né? Quero agradecer, né, a Bárbara, né? Quero agradecer a Câmara Municipal de Jataí, né? E estar podendo, né, falar um pouquinho dessa questão de preparos, né, de cadáveres, né? E hoje vamos tentar falar assim um pouquinho, ensinar um pouquinho sobre essa questão de como preparar o cadáver, né? E estamos à disposição, tá? Muito bem, e também conosco a professora doutora Bárbara de Lima Lucas, professora da UNB e colaboradora da UFJ, onde foi coordenadora do Laboratório de Anatomia Humana e do Programa de Doação de Corpos para Ensino e Pesquisa Presentes Anatômicos, com o qual ela continua colaborando. Seja muito bem-vinda, professora Bárbara. Eu que agradeço a parceria da TV Câmara, da Câmara Municipal. É muito bom ouvir aqui a experiência do professor Cláudio, que tem uma vivência numa instituição pública, né? E hoje está num contexto do ambiente particular, né? Trabalha, ele tem vínculos, né, com a instituição pública também e particular, então ele conhece as dificuldades dos dois contextos, né, para a gente conseguir esse material de ensino tão difícil para a capacitação, né, do profissional da saúde. Então, quero agradecer à TV Câmara e ao professor Cláudio por dividir conosco na experiência que ele traz. Muito bem, e hoje nós estamos nessa conexão aqui da BR-060, nós em Jataí, o professor Cláudio em Rio Verde e a professora Bárbara em Brasília, ligados pela BR-360. Então, professor Cláudio, vamos começar aqui, 060, 360 não, e perguntar para o senhor como acontece o recebimento do corpo doado no Laboratório de Anatomia Humana do INEPG. Então, eu vou falar de modo geral. Eu acho que assim, a gente não tem que falar só do Instituto de Ensino e Pesquisa de Goiás. Eu acho que a gente tem que falar de uma forma que todas as instituições, né, de ensino superior hoje, que têm interesse em ter o cadáver, né, que é um cadáver indigente, né, você tem que ter uma parceria, né, com o Instituto Médico Legal, né. Atualmente em Goiás, nós temos o Instituto Médico lá em Goiânia, né? Lá eu tive a experiência também na Federal de Uberlândia, quando o Instituto de Ensino e Pesquisa, o IML, é dentro da Federal de Uberlândia. Então, muitas das vezes o cadáver, ele é feito, no caso, é feito um convênio entre a instituição e também o ML. E no momento que o cadáver chega dentro, lá no ML, ele tem uma lei que você tem que ficar no mínimo 30 dias dentro do ML para poder considerar que seja indigente.
Tem uma outra situação também que é importante destacar, que ele tem que ser feito, que é a publicação, né? Tem que ser publicado o nome, quando tem que ser publicado também a fotos, né? A referência do cadáver em jornais, para poder esse cadáver poder ir para a instituição, né? No momento que no momento que ele é liberado, né, para poder estar indo para a instituição, nós temos todo o mecanismo, né, de uma funerária, né, tá conduzindo este cadáver para essa instituição, ou que seja o Instituto de Ensino e Pesquisa de Goiás, ou que seja também a Federal de Uberlândia, ou tal que seja também a UNRV, Universidade de Rio Verde, onde que eu fiz muito essa questão de organização. Então, quando pensamos em questão de conduzir esse cadáver, quando pensamos em levar esse cadáver para as instituições, a gente tem que ter primeiro esse aparato jurídico, né, essa organização, esse cuidado de liberação do cadáver, e depois ele vai para a instituição. Aí quando chega na instituição, aí nós começamos um outro processo, que é o processo de preparação. Okay? O processo de preparação, ele já é um pouco mais assim, detalhado. Hoje nós temos vários tipos de preparações no nosso Brasil, né? Nós temos até um livro de técnicas anatômicas, que nós temos várias técnicas que pode ser feita essa preparação. E eu particularmente eu tenho eu tive uma aprendizagem muito grande sobre a questão de preparação por conta do meu pai ter sido anatomista. Eu continuo ou pode continuar. Como que fica? Pode ser? Pode. Então, assim, o meu pai, ele foi anatomista durante 48 anos na Federal de Uberlândia, né? E aí eu aprendi uma das técnicas, né, para preparar o cadáver, né? E aí, todo cadáver que chega lá, a gente faz o mesmo procedimento, porque a gente tem que pensar nessa técnica para o quê? Para poder preservar o cadáver para 10, 15, 20 anos, entendeu? Certo. E, professor, quais soluções foram utilizadas ou foram desenvolvidas para o preparo do corpo? Então, quando falamos do preparo em si, vamos falar assim, eu vou colocar não só as soluções, mas também a forma que a gente faz, entendeu? Porque assim, o cadáver, quando ele chega na instituição, eu vejo que é importante fazer uma avaliação primeiro do cadáver, o estado que ele se encontra, né? Porque às vezes a gente vai fazer a preparação desse cadáver e ele não tem condições de formalizar. Então a gente tem que escolher opções de como que seria a melhor forma. Eu vou te dar um exemplo. Às vezes chega um cadáver que muitas das vezes ele não é liberado pelo IML, mas às vezes ele foi atropelado, teve uma fratura, alguma coisa assim. E não tem condições da gente estar fazendo a injeção do formol para infundir o formol dentro do cadáver. Então a gente tem condições de fazer o preparo da parte óssea daquele cadáver e fazer o aproveitamento. Então assim, já chegou nas minhas mãos em si cadáveres, né, que tinha sido atropelado, e eu tive que fazer a preparação de ósseo, tive que fazer uma escolha. Então vamos dar um exemplo que esse cadáver chegou intacto, né? Ele está intacto, e onde que eu vou estar injetando o formol dentro dele, né? Depois dessa prévia avaliação, primeiro eu tenho uma solução que é preparado, basicamente em relação, a gente coloca uma mistura de produtos, que seria o quê? O ácido fênico, que é uma mistura importante, o álcool, a glicerina, o formol e diluído em água.
né? Então, assim, cada composto desse tem um aspecto importante para o cadáver. O ácido fênico ele é importante na diminuir a função de fungo no cadáver. O formol ele é o meio de preservação, é o que preserva o cadáver em si. O álcool, e junto com a glicerina, deixa a musculatura mais flácida, mais fácil de estar dessecando, não deixa tão rígida, né? E tudo isso tem que ser em concentrações adequadas para poder nem ficar em excesso. Vamos dar um exemplo: o excesso do formol ele pode queimar a musculatura do próprio cadáver, deixar muito rígida. Então, assim, o cuidado desses produtos químicos quando vai ser injetado, ele tem que ter tem que ter uma forma bem assim de porcentagem para poder colocar cada um desses produtos e poder injetar depois. Certo. Isso. Francisco, posso fazer uma pergunta? Claro, vai em frente. Então, é importante, né, o pré-requisito legal, o atendimento aos pré-requisitos legais que o professor Cláudio comenta. Então, e a facilidade que ele percebeu no início das atividades que ele acompanhava o pai, o senhor Isvandir, na Universidade Federal de Uberlândia, que tinha um Instituto Médico Legal próximo ao Instituto de Ciências Biomédicas, onde funciona a anatomia humana lá, né? Fui aluna, então eu lembro muito de ver essa proximidade, né, da Faculdade de Medicina, do Instituto Médico Legal e os acordos, né, os convênios que eram estabelecidos ali. E esse material ele é diferente do corpo doado. O corpo doado chega nos laboratórios com 2 dias no máximo, às vezes um dia após a morte. Então a gente tem uma facilidade maior no preparo, né? Então o que o professor Cláudio está dizendo é que em função desses pré-requisitos, ao atendimento dos pré-requisitos, é um corpo que ficou assim congelado, né? Que teve iniciou o processo de decomposição, então existe um esforço maior no preparo. Às vezes a gente não vai conseguir perfundir essas soluções importantes, né, para fixar os tecidos no leito, no ambiente vascular, né? E com isso é necessário deixar esse corpo em tanques, em cubas de inox de formol, né? Então, Uberlândia tinha uma estrutura grande, tem ainda, já até reformou isso, né? Agora, atualmente, já tem um tempo que eu não visito o laboratório, mas a gente percebe ali uma estrutura muito grande para preparar esse material e um acervo construído assim, riquíssimo, grandioso pelo senhor Isvandir, né? Então, eles acompanharam esse início da necessidade de troca do formol, né? Acredito que o programa de doação chegou em Uberlândia recentemente, às vezes a gente não viu, o professor Cláudio não teve o contato ali com o corpo doado em Uberlândia, mas eu queria um pouquinho da experiência dele, assim, dessa transição, né? Ele citou as dificuldades dependendo da causa-morte, a forma que você tem de escolher como adaptar aquele material biológico para o estudo, no caso do preparo de ossos, né? Mas e sobre o corpo que fica lá, imerso? Como é que foi o ajuste das soluções especificamente, né? Foram desenvolvidas, foram encontradas alternativas ao formol, né? Como que aconteceu isso? O que você teve de experiência no ambiente público e aqui na nossa região? Um outro detalhe que, finalizando, né, a minha grande pergunta, que na nossa região interior do estado, aqui no Centro-Oeste, nós não temos essa cultura de doação como a gente vê na capital de Minas, Belo Horizonte, com o primeiro programa, que lá tem 1.200 cadastros, 400 corpos recebidos. Um contexto diferente também do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, né, que tem lá quase que esse mesmo ranking, né, de cadastros e doações. Aqui nós estamos iniciando o trabalho, né, com inclusive apoio do Instituto. E então
por enquanto, contamos com convênios com o IML e um preparo de corpos acontece nesse contexto dos pré-requisitos legais, né? Então, professor, como é que foi essa transição, essa necessidade de reduzir concentração de formol? Bom, Bárbara, é o seguinte, eu acho que assim, cada vez mais nós temos que estar trabalhando para poder tentar reduzir a questão do formol, né? Eu vejo que, por exemplo, quando eu trabalhei na Federal de Uberlândia, a quantidade de pessoas, de cadáveres que tem, a quantidade de cubas lá é diferenciado, né? Principalmente pela estrutura de que foi o quê? Quantos anos, né? Que a Federal já tem os apoios, né? Não só do Instituto Médico Legal e também de outras instituições também. Então, assim, isso é muito importante a gente frisar que... Mas eu coloco uma situação também que quando eu vim de Uberlândia para Rio Verde, eu vim para a Universidade de Rio Verde, que foi uma instituição que me recebeu muito bem, né? E começamos ali a questão de organização do laboratório de anatomia, né? E essa organização, assim, a gente vê, né, assim, foi também, hoje está grandiosa também ali dentro da UNRV, a quantidade de cadáver, a quantidade de cubas que tem, né? Isso foi durante um período de vários anos, né? Mas, assim, uma preocupação a gente sempre tem a questão do formol, né? A formol em função de insalubridade, em função de depois de descarte dele também, um cuidado que a gente tem que ter muito grande, ter empresas, né, responsáveis. Aqui no Instituto nós temos uma empresa que faz a coleta conforme necessita, né? Então não é jogado nada na rede de esgoto. Mas assim, a gente tem feito várias transições para o álcool também, né? A gente às vezes diminui, tira um pouquinho a peça, algumas peças tipo coração, outras peças que nós temos do cadáveres, a gente coloca no álcool para poder estar diminuindo essa questão de preparo, de diminuir um pouco essa insalubridade. E assim, a gente vê que nós temos outras técnicas também que podem ser faladas, né? Às vezes a preservação do sal, que é uma forma, né? Temos outras preservações, que é a glicerina. Então, assim, nós temos outros métodos também de preservação da peça que pode ser feito, né? Eu prefiro o formol ainda, né? Principalmente pelo estado que o cadáver fica, a facilidade que fica para dissecar, a visualização da peça, eu acho que fica melhor. Então, assim, essa é a situação assim, atual, né? A transição às vezes existe ainda, não acabou ainda. Para mim, eu acho que substituir, claro, ainda o formol ainda vai levar um tempo ainda, né? Mas nós temos que tentar, sim, de uma forma de ver o que é o melhor para a nossa saúde também, que tem o contato diretamente com o formol, entendeu? Isso, então, assim, nesse contexto do sistema não reclamado, provavelmente fica mais difícil substituir o formol, considerando que a gente não tem aquelas condições adequadas no corpo doado, né, para perfundir e conseguir a fixação mais rápida, né? E mais profunda, e aí a gente conta com volumes de formol maiores para deixar imerso por um período, não é isso? Porque pensa bem também, assim, uma outra experiência que eu tive também lá nos Estados Unidos, também em Toledo, né? Os cadáveres que chegam lá, por exemplo, doados, lá tem um programa de doação. Então, não é um sistema diferente da anatomia nossa aqui, entendeu? Que às vezes pode ser feito também no sistema de vocês, né, pensando em doação. Às vezes não tem necessidade de ficar imerso em si, né? Hoje eu já vi estudos que às vezes você faz a preparação, aí tem os produtos, né, o formol entra, mas tem outros produtos também, que você faz a perfusão no cadáver e ele fica dentro de um saco, entendeu? E isso facilita muito também, assim, quando a gente tem essas condições de doação, isso é muito positivo, né?
é muito positivo para o ensino da anatomia, né? Porque você vai observar uma peça mais assim fresca, vamos falar assim a palavra, mais do que uma peça totalmente rígida, né? Então, quando a gente pensa nessa questão de diferença da doação e também isso existe a diferença em função da preparação, né? Isso a gente percebe que tem a preparação que vai ter diferenças e depois no resultado final, que é quando a gente vai fazer a dissecação também, entendeu? Então eu tive essa experiência também fora do país, que eu tive essa percepção muito grande e é muito bom a gente ter, quando tem essa doação, a gente consegue ter uma visualização até melhor do que no próprio cadáver, que é basicamente esse cadáver que a gente tem, que fica às vezes congelado, né, no ml, esperando, ou mesmo igual você disse, esse cadáver que às vezes começa até entrar em estado de putrefação, entendeu? Então, assim, a dificuldade é um pouco maior nessa forma. Isso, e em relação à durabilidade do preparo por perfusão do doado e por imersão no sistema reclamado, fica difícil a gente comparar, porque lá também existe uma cultura de doação. O fluxo grande de cadáveres, de corpos doados, torna a perda de um cadáver precocemente, de um material de estudo, não tão grave quanto em nossas situações aqui, pois dependendo do sistema não reclamado, que está cada vez mais difícil de liberar pela melhoria, né, no sistema de reconhecimento, isso é bom, mas pela dificuldade de doação, não é isso? Então, mas em relação à durabilidade, o formal acaba garantindo também um tempo prolongado, né, de disponibilidade daquele material para mais... Eu falo que tem uma durabilidade muito grande, né? Porque assim, eu tenho 22 anos que eu vim aqui para a Universidade de Rio Verde, por exemplo, que eu dou um exemplo. Eu tenho cadáver, quando eu cheguei aqui, tá lá, tá estudando, entendeu? Então, assim, isso é um ponto positivo, sim, entendeu? Mas também nós temos que pensar, igual você disse, nós temos cadáveres que são doados, né? A gente não precisa de ter às vezes ficar guardando tanto cadáver, se a gente tem outras opções. Então, assim, acaba sendo que igual, por exemplo, lá nos Estados Unidos, assim, eu dou exemplo de lá porque eu tive a experiência de ver 100 cadáveres numa sala, entendeu? E aí, se eu preciso de alguma peça anatômica para estudo, que seja para o curso de medicina ou fazer algum tipo de técnica, eu tenho lá a liberação para poder pegar esse cadáver. Então, assim, nessa mudança, né, eu acho que é uma mudança de cultura até que eu penso, né? Pode ser pensando numa mudança de cultura, porque quando nós temos uma acessibilidade maior na quantidade de cadáveres, a gente vai ter a gente não precisa ficar preservando tanto aquele cadáver, né? A gente pode também preservar de uma forma, preparando de uma forma diferente, que às vezes depois em outra palestra você pode falar de plastinação, entendeu? Porque aí seria uma forma de preservação que é diferente dessa que a gente tem no dia a dia, né? Isso, ou às vezes a preocupação seria muito mais no registro das variações encontradas, né, através das imagens, exame de imagens, do que na tornar aquele corpo permanente, né? Ele pode ser incinerado, cremado, ele poderia ser até sepultado, né? Isso. Então, Bárbara, fazendo esse comentário, né, eu falo do programa de doação que tem nos Estados Unidos, e isso acontece lá, né? O cadáver, ele depois é incinerado, ele de uma forma ou de outra, mesmo que seja parte dele, e quando é incinerado, ele é devolvido à família, né? Então, assim, faz aquele culto ecumênico, né, pensando na família, e aí devolve, né, partes para a família fazer o que seja deixar guardado, ou que seja tal, que colocando em algum lugar que a família tem desejo, né? Porque assim, uma coisa que é muito importante a gente pensar, que o pensamento na doação de cadáveres é uma vontade da pessoa, é uma vontade, eu quero aquilo ali, entendeu? Isso é muito cultural ainda. Mas assim, eu acho que tem gente que tem esse desejo, mas não tem a informação. E essa informação, ela precisa chegar às pessoas,
né? De vez em quando eu comento em aulas, né? Eu falo sobre programa de doação e eu comento esse programa de doação que a UFJ tem, né? A quem já está aí, que a gente participou, né? Que às vezes a gente participa ainda, né? E aí os colegas, os alunos, eles falam, não, mas eu não sabia que às vezes que existe, né? Então a gente tem que ir colocando, plantando isso, porque é só assim que você vai mudar alguma coisa, vai mudar uma cultura, e mudar uma cultura não é fácil, entendeu? Mas assim, é muito importante quando a gente pensa nessa questão de doação para o estudo da anatomia, né? Principalmente porque a gente vai ter um conhecimento não só dessas variações que você disse, mas também a parte da patologia também. Às vezes a gente vai pegar um coração, né? Às vezes vai pegar um fígado que tem algum tipo de patologia, vai conhecer, o aluno vai ter uma acessibilidade maior. Eu me lembro lá nos Estados Unidos que quando nós tivemos lá, fiquei 30 dias que eu fui fazer esse curso, eu estava dissecando uma coluna com totalmente escoliose, né? Então, assim, a gente consegue visualizar a maior quantidade de estruturas do que, às vezes, um cadáver que é indigente, às vezes, até, entendeu? Pela quantidade de peças anatômicas que a gente consegue estar recebendo, né? Quando tem essa questão de doação. Isso. Bárbara, mais alguma coisa neste assunto? Neste assunto ainda não. Então vamos seguir aqui. Eu queria saber do professor Cláudio como funciona o descarte dos resíduos químicos no laboratório. Então, os descartes em si, ele tem que ser com muita responsabilidade, a primeira coisa que eu penso, né? Qualquer tipo de, não só químico, mas como perfocortante, né? Nós temos uma empresa, né? E quando vai ser descartado, ou que seja um perfocortante ou químico, né? Que foi a pergunta, nós colocamos em galões, né? E aí a empresa que é responsável, que tem um credenciamento, ela vem, busca esse produto e faz o descarte de forma correta, né? Então, assim, eu vejo que as instituições, né, que eu já trabalhei, as instituições que eu trabalho, todas elas têm esse cuidado, né? É um cuidado que é preservado, é um cuidado que, por exemplo, a gente tem que cuidar em função do meio ambiente e assim, cuidar. E assim, até mesmo escolher a empresa que vai ser, conhecer a empresa, tá certo? Para poder estar fazendo esse descarte. Então, é através da empresa mesmo que a gente utiliza, tá? Certo. E, professor, o senhor poderia comentar sobre a infraestrutura disponível para preparo e armazenamento dos corpos doados? Sim. Então, sobre essa infraestrutura, né? Geralmente nós utilizamos, né? Quando o cadáver chega, nós temos uma mesa específica, né? Nós temos o quê? Na minha preparação, eu não utilizo nenhum tipo de bomba para poder estar infundindo o formol dentro do cadáver. Eu utilizo a gravidade, eu coloco um balde suspenso, né? Cuidando da questão de pressão por conta de arrebentar algum tipo de artéria, pequena artéria. Então a gente cuida muito bem nessa questão. E aí nós temos essa mesa, nós temos o balde suspenso, e aí é onde que nós colocamos esse produto diretamente dentro do formol. E aí depois, no cadáver, injetando esse produto no cadáver. E também temos na infraestrutura também as cubas, né? Onde que nós colocamos, né, a questão do cadáver mergulhado, né, numa solução de formol, uma solução de ácido fênico e também com um sal também, que eu coloco também. E essa solução, ela ajuda na preservação, na conservação do cadáver para poder evitar os fungos, né? Então, não só mesmo a cuba, mas nós também temos caixas que armazenam peças anatômicas, nós temos prateleiras que a gente coloca os materiais. Então, assim, é bem uma estrutura que tem que ser vinculada para poder ter esses cuidados com o cadáver, para poder não ter o risco do cadáver começar a ter fungo, né? E um cuidado que nós temos aqui
nós temos formas, né, da cuba, por exemplo, onde fica mergulhado o cadáver, ela pode ser de inox, né, ela pode ser de fibra, ela pode ser de concreto. Então, assim, a nossa aqui atualmente é de inox, porque ela facilita a higienização, o cuidado, tudo isso. Certo. E, professor, na opinião do senhor, quais as perspectivas de trabalho futuro e as dificuldades a serem solucionadas para facilitar a disponibilidade de corpos para a capacitação do profissional de saúde? Olha, eu vejo assim, que hoje, se a gente conseguindo essa questão do cadáver de ser doado, né, é a melhor solução que nós temos hoje no nosso país, entendeu? Porque, assim, de uma forma ou de outra, você entrar no programa de doação, que seja por meio de IML, é uma dificuldade, né, burocrática, né? A gente respeita essa burocracia do IML, mas às vezes, assim, aquele vínculo que a gente tem em função de doação, ele poderia facilitar muito bem, né? Poderia facilitar para poder aumentar essa quantidade de cadáver nas instituições, né? E mesmo também, assim, quando pensamos, né, igual eu falei, em outros lugares, né, que já tem esse programa de doação, a quantidade de pesca que tem, o volume é bem maior e a quantidade de estudar, a forma de estudar modifica totalmente. Então, talvez até modifica também até esse tipo de estrutura que nós temos aqui hoje, entendeu? Então, assim, é muito importante a gente frisar isso. A estrutura está muito correlacionada também à forma que você vai receber também o seu cadáver, né? Às vezes eu tenho um volume muito grande, eu tenho que trabalhar diferente, eu tenho que ter locais diferentes para poder estar armazenando esse cadáver. Então, assim, é mais ou menos isso mesmo. Exatamente. Professora Bárbara, mais alguma questão que a gente pode fazer ao professor Cláudio? Bom, agradecer, né, muito esse compartilhamento de experiências que ele trouxe. Bom, e enfatizar essa história colocar o ambiente de trabalho de acordo com o material que você está trabalhando, né? Então, o destino dos produtos químicos acontecendo de forma pertinente e principalmente você preocupar em manter aquele corpo por um tempo maior quando não há possibilidade de uma família mesmo solicitar e a possibilidade da família solicitar e você oferecer, né, o material para que ela faça as homenagens, né, caso ela reclame, né? Isso acontece tanto no sistema não reclamado quanto na doação, né? Essa busca da gente colocar o material disponível para o estudo, mas considerando que a gente prioriza as questões éticas, né? A família que é a detentora, né, daquele corpo é quem faz de fato efetiva a doação, mesmo quando existe um cadastro, né? Então, esses pontos que o professor toca são bem importantes para que a informação chegue de forma correta àquelas pessoas que têm a vontade de doar, né? E que a gente consiga transmitir essa informação para a comunidade, que o material, quanto antes ele chegar no laboratório, mais fácil, melhor qualidade a gente tem, mais fácil o preparo, né? Melhor... Sim, pode falar, Cláudio. Acho que eu estou estendendo. Eu queria te cortar só um minutinho, mas assim, eu queria comentar uma coisa que você colocou aí, eu falei assim, tem que ser feito. A comunidade ela tem que entender que todo cadáver que chega na instituição, o respeito é muito grande, entendeu? Porque às vezes as pessoas acham que, por exemplo, o cadáver vai chegar lá e vai ser tratado de qualquer forma, e não é, tá certo? A Bárbara já me conhece, né, aqui no Instituto, ou que seja, em qualquer lugar que eu trabalhe, o respeito quando a gente vai preparar o cadáver, o respeito quando a gente vai, e é importante a comunidade saber desse respeito,
Às vezes, porque às vezes assim, tem um ente que às vezes sabe que foi para doação, mas sabe que aquilo ali vai ser uma coisa assim para estudo, né? Igual nós temos normas de laboratórios que são rigorosas, né? Que não pode divulgar, não pode, tem vários, que é lei de estar respeitando o próprio cadáver. Não então, pode assim, acho divulgar importante o material, as normas podem ser divulgadas. As normas podem ser divulgadas, não pode divulgar o material, né? Então, assim, isso é importante entender, né? E é importante a gente ter esse cuidado ético, né? Da questão de receber, de preparar, porque a gente tem várias etapas, não é só o preparar, depois nós temos o dissecar, a gente tem todo o processo, né? Exatamente. Isso. Então, eu agradeço profundamente, professor, a TV Câmara, que nos oportuniza a abrir esse diálogo para que todos tenham acesso, né? Fora da universidade, os nossos familiares, como funciona e qual é a nossa preocupação, né? Como a gente pode trabalhar, como deve ser feito e quais as soluções a serem providenciadas ainda nesse meio de dificuldades que a gente encontra, né? Muito obrigada mesmo, TV Câmara. Nós que agradecemos. Agradeço, então, mais uma vez, reiterando o agradecimento ao professor doutor Cláudio Silva Teixeira, diretor do Instituto de Ensino e Pesquisa de Goiás, o INEPG, e agradeço mais uma vez a participação da professora doutora Bárbara de Lima Lucas, professora da UNB, colaboradora da UFJ. Muito obrigado a vocês e estaremos de volta na próxima entrevista da série sobre preparo de material biológico com finalidade científica aqui, como disse a professora Bárbara, promovida pela TV Câmara e pela Escola de Gestão e Ciência Legislativa, a EGEL, aqui da Câmara Municipal de Jataí, em parceria com a Universidade Federal de Jataí, a UFJ.